vocês aqui. Melhor seria se a gente tivesse em aula, porque, cara, isso tá enchendo o saco já, essa coisa da pandemia, né? Mas fazer o quê, né? O vírus está aí. Eu espero que vocês estejam bem. A única vantagem é que eu posso ficar com a minha garrafa de café e tomando café e passando inveja em vocês. Porque eu posso ficar bebendo café à vontade agora. Né? Estou em casa. Mas é isso aí. Eu acho que a grande questão dessa pandemia agora é a gente tentar se livrar dela de alguma forma, seja com a vacina ou com a cura, sei lá, ou matando o vírus, sei lá. Então, para a gente poder voltar. Mas, tirando isso, a gente vai ter que ficar uns bons tempos aqui desse jeito, né? E aí, é o ideal? É o bacana? Não sei. Não sei, eu acho que não. Né? O ideal seria estar na escola. Até porque eu sei que tem gente que não tem acesso a essas plataformas digitais, tem gente que não está sem acesso à internet, tem gente que está sem acesso, não tem um celular bacana que consiga fazer. Então, a gente vai desenrolando com o que tem. Eu espero muito que isso se resolva para a gente poder viver o mais normal possível, mas infelizmente é o que temos, tá? Eu espero que vocês estejam com saúde, a família de vocês, né? Porque eu acabei perdendo muitos amigos aqui ó, perto de casa, então assim, semana passada eu estava numa reunião com o Gabriel, de repente chega um vizinho meu aqui e tal, e falando que o tio dele estava falecendo e tal. Então é bem intenso, mas assim, eu espero que todo mundo esteja bem, sabe? E vamos lá, né? O que vocês acharam? E aí eu peço que vocês abram o áudio e falem, tá? O que vocês acharam da atividade que vocês fizeram na semana passada, que a gente passou na semana passada? O que vocês... Tava fácil, tava difícil? Qual que é o feedback que vocês me dão dessa atividade? Um de cada vez, para a gente não ter problema, tá? Mas podem falar todos. Eu tava assim, tava mesmo assim, nem fácil nem difícil, né? Porque é assim, tá o tema que a gente entendeu mais. É um tema assim que a gente tinha mais experiência, a gente demonstrou nele, entendeu? Uhum. E quem mais quer falar? Letícia, o que você achou? Você fez atividade, Letícia? Agora eu vou saber quem tá online. Professor, não tenho nada para. Nada a declarar? Não foi fácil, não foi difícil ou você não fez? Letícia? Intermediário. Intermediário. O que isso significa? Eu não sei o que isso significa. Mais ou menos significa. Tá, mais ou menos. Tá, não vou encher muito sua paciência, não. Fernanda, o que você achou? Foi. Deu pra fazer, foi de boa. Deu pra fazer. Deu pra fazer é ótimo, né? Eu vou na sequência que eu... Para, começa não. Vou explicar agora você aguenta. Foi bom porque a gente já conhecia o tema, já sabia, tipo, era o tema que a gente mais conhecia. Aí, quem se fudeu foi quem não fez nada e quem, tipo assim, né? Não sabia de nada. Aí foi que se fudeu. Mas quem, tipo assim, fez todos os relatórios ficou de boa lá. Pra mim, pelo menos. Uhum. Stephanie, o que você achou, Stephanie? Você gostou? Gostou. Uma boa série, né? Uhum. Não sei expressar. Eu não entendi a última. Não sei expressar. Não sabe explicar. Tá bom. Gabi?
Olha. Oi. Oi, pode falar. Eu achei bom, achei interessante, né? A metodologia que o senhor usou. O mais complicado para mim e para outros alunos, pelo meu ponto de vista, que eu vi, que eles também me falaram, foi só dizer como que esse conteúdo a gente pode trazer ela para o dia de hoje, né? Foi isso que eu achei mais complicado para mim e outros alunos também, pelo que eles me falaram. Mas, tirando isso, foi tudo bom, foi ok. Eu achei muito bom essa atividade. Uhum. Beleza. Depois eu vou ouvir a todos, viu? Mas aí eu queria que a Janaíne falasse da experiência dela. Janaíne, pode falar. Eu não tenho nada a dizer porque eu não fiz, no caso, né? Quando eu vi que tinha acabado o prazo, aí eu vou entregar atrasado e acabou que eu não fiz. Mas eu cheguei a ler o formulário e eu acho que... Eu posso falar mesmo sem defeito? Pode. Pode falar. Eu acho que nem a Gabriela falou. E faz a gente pensar em como que temas passados vão influenciar a gente nos dias de hoje. Eu acho que é interessante fazer essa reflexão com a gente. Uhum. Beleza, pessoal. Galera, se vocês não tiverem feito, vocês ainda tem, eu não vou passar uma nova atividade. Essa atividade para mim é super importante. Eu vou explicar por quê agora. Então, se vocês não fizeram, façam essa semana, tá? Eu vou deixar uma atividade lá no Classroom, mas é só um videozinho que eu quero que vocês assistam. Mas a atividade mesmo é essa, tá? Mesmo que você não tenha feito, se você fez, fica de boa, só assiste o vídeo e fica tranquilo. Mas se você não fez, faça, porque essa é a reflexão. Por que eu tô falando isso? Vocês já são meus alunos, pelo menos a grande parte de vocês são meus alunos há mais de um ano, certo? E na minha primeira aula com vocês, e aí quem era do primeiro C e do primeiro D do ano passado, vai lembrar, eu falei o seguinte: vocês devem fazer uma pergunta para mim. Eu sempre falo isso. Vocês devem fazer uma pergunta para mim em todas as matérias. A pergunta seria: o que isso tem a ver com a minha vida? Que aí eu preciso tentar responder para vocês, ou eu preciso provocar vocês a pensar sobre isso. Porque não faz sentido eu ensinar algo que não tem a ver com vocês. Certo? Ou ensinar algo que não tem importância nenhuma para a vida de vocês. E aí, é claro que tem gente que não foi meu aluno no ano passado, mas eu falei, gente, para que serve história? Aí a resposta correta era para nada. Certo? A resposta que eu queria que vocês falassem sinceramente é porque normalmente, aí do 6º ao 9º ano, normalmente a maneira como é ensinada história, e tem um porquê disso, mas a maneira que é ensinada história não tem a ver com a vida de vocês. Né? Não tem, normalmente, nenhuma relevância para a vida de vocês. Tá? E aí, a questão que eu quero apontar para vocês, o que eu quero que vocês pensem, é que vocês já estão no 2º ano do ensino médio, alguns vão fazer Enem esse ano que vem, eu não sei que data que é agora, vai fazer o Enem desse ano, que não pode ser no ano que vem, mas que é o desse ano, ou ano que vem no 3º vão fazer o Enem, e a grande reflexão que o Enem faz, até quando você faz uma redação, ou quando você responde uma questão de ciências humanas, o que o Enem pede é que você reflita sobre a vida, a atualidade, o que tem a ver. E uma das coisas que eu faço, e talvez por isso que eu confio muito na minha maneira de dar aula, certo? Eu confio muito na minha maneira de dar aula, porque não porque eu sou bom, não, nada disso, mas eu confio muito porque o que eu pretendo fazer com vocês é que vocês tenham ideias sobre o passado, mas ideias que vão fazer relação com a vida de vocês, com os significados, aquilo que vocês têm para a vida de vocês. E é isso que eu quero que vocês pensem. Como do primeiro ano até ontem, ninguém nunca me fez essa pergunta, eu resolvi fazer para vocês. É por isso que essa questão era importante. Porque o que o passado tem a ver comigo? O que a Europa, os povos pré-colombianos, a África pré-colonial, Revolução Francesa, Revolução Industrial, o que isso tem a ver com a minha vida?
É essa reflexão que vocês precisam fazer, gente. Estudar história não é pensar no passado, é pensar no hoje. É pensar na vida de vocês e tentar dar respostas para a vida de vocês. O passado pelo passado já passou. Certo? Não muda nada. Mas, a partir do momento que eu penso no presente e tento interpretá-lo, e aí eu vou no passado procurar respostas, e não respostas para dizer que é isso pronto, mas é pensar no passado como algo que está acontecendo hoje. Certo? E aí, esse é um grande problema. Esse é uma grande questão. E é uma grande questão porque vocês estão no ensino médio. Certo? Vocês estão no ensino médio. Lembrando que eu quero o relatório dessa aula. Lembrando que... Meu Deus! Não pode perder o praxe. Então, olha só. Vocês estão no ensino médio, galera? Então, vocês já têm que começar a pensar sobre a vida. Não dá para vocês passarem pelo ensino médio e não pensar sobre a vida de vocês. Vocês serem seres que não reflexivos. Certo? E aí é que é o problema. Por que eu fico provocando vocês na sala de aula? Por que eu fico, às vezes, provocando os cristãos, provocando os ateus, provocando todo mundo? Porque eu quero que vocês comecem a ver, tentar refletir e pensar sobre as práticas de vocês. E refletir, pensar, ou para justificar ou para mudar. E aí é isso. E olha que no primeiro ano eu pego leve, vocês vão ver no ano que vem. Ano que vem eu vou encher o saco de vocês o tempo todo. Né? O pessoal do terceiro ano sofre na minha mão. Por quê? Porque aí é só paulada. Porque o tempo todo eu provocando vocês. Por quê? Porque vocês têm que pensar hoje. O passado, ele não importa se ele só passou. Ele importa se ele responde alguma pergunta para você. Se ele tem a ver com o seu presente e também tem a ver com o que você quer para o futuro. Tá? E aí é que são elas. Então, o passado nunca fica no passado. O passado está sempre influenciando a gente hoje. Certo? Se a gente for olhar, e aí eu vou só dar um exemplo, por exemplo, vocês viram aquela menina de 10 anos, vocês estão acompanhando aquela menina de 10 anos que foi estuprada, não é? Pelo tio. Gente, uma tragédia, não é? Gente. Ou quem achou que aquilo é normal? Aquilo tá bacana daquele jeito? O que vocês têm a pensar sobre isso? Né? Simara, o que você achou, Simara, dessa questão? O que você conseguiu pensar? Eu achei assim, que tem muitas pessoas que pensam muito diferente, tipo, os religiosos também. Eles acham que o aborto que essa menina fez, ela não devia ter feito por causa que... Ai, calma. Não devia ter feito porque alguns cristãos não aceitam o aborto, mas se pararmos para pensar, essa menina é uma criança e ela foi violentada e ela não podia ter esse bebê. Porque não dá, né? Uhum. Pois é. É isso que eu penso. E isso. E assim, e tudo bem, e eu respeito a sua maneira de pensar né, e é por aí mesmo, mas o que eu provoquei você específico, porque aí eu vou fazendo perguntas aí para todo mundo, mas o que eu quero que vocês entendam é que, e aí? Que respostas, ou o que nós podemos pensar sobre o Brasil a partir de uma questão como essa? E o que a história pode ajudar a pensar sobre isso? Entende? São muitas questões que não estão prontas, assim, que são opiniões, e eu vejo, assim, pelo menos no caso dessa menina, eu vejo muita gente dar opinião, não é? Só que opiniões, assim, sem conteúdo, sem nexo e sem porquê. Aí a gente fala assim, estupra, pode abortar ou não pode abortar? Como se fosse uma questão simples, certo? Como se a questão
dessa menina fosse só isso, só escolher entre uma coisa ou outra, e a gente sabe que não é. E como que historicamente a gente pode pensar sobre isso? Certo? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, quando que surgiu a ideia de infância? Já pararam para pensar que uma menina dessa, se a gente tivesse há mais ou menos uns 500, 600 anos atrás, essa menina já seria considerada uma mulher? E ela seria praticamente obrigada a casar com esse cara que a estuprou? E essa sociedade, há 500, 600 anos atrás, muita gente acharia isso extremamente normal. Certo? Então... Que bom que evoluímos, né? Hã? Que bom que mudamos, né? Evoluir, né? Assim, né? Que horroroso, sabia? Menina, casar como que estrupou ela. Pois é. A questão eu não falo nem de evolução, porque evolução é uma palavra complexa. Mas eu diria, mudou. E por que mudou? Porque nós entendemos e aprendemos que pessoas com 10 anos, com 11, 12, 13, 14, 15, sei lá, 20, não têm condição de pensar ou tem que ser protegidas. Criou-se a noção de infância, coisa que não tinha no passado. Em muitos locais, né? E aí, quando eu falo no passado, estou falando no passado, no caso que eu estou citando a Europa. Mas, e aí? Por que mudou? E aí, pensando hoje, quais as leis ou quais os comportamentos que nós temos que podem ser absurdos e a gente acha normal? Certo? Por exemplo, a gente pensa nisso, por exemplo, o caso... e aí eu vou jogar o caso hipotético, eu tô lembrando de um caso real aqui, mas eu vou inventar um porque tá muito recente, eu não sei o desfecho disso. Mas, por exemplo, o caso das pessoas passando fome no meio da rua. E quantos de nós já passamos por pessoas no meio da rua e não nos importamos achando extremamente normal? Ou se a gente passa de carro e tem uma pessoa pedindo dinheiro no sinal, a gente vai e fecha o vidro. Ou isso nunca aconteceu com vocês? Ou talvez você nunca se importou com isso. Sabe? E aí quase que virou uma coisa normal. E será que isso é normal? Certo? E aí entra outras questões, por exemplo. Se a gente olha para o passado e vê, por exemplo, que antes para algumas pessoas isso era normal, hoje para nós é absurdo, e tem que ser absurdo mesmo, mas o que para nós hoje é normal, que provavelmente se outra pessoa for olhar para nós vai pensar que é absurdo. E aí eu estou falando de pessoas passando fome, mas tem outros casos, né? Por exemplo, e aí eu vou falar violência contra a mulher, violência contra negro, homossexual, né? As violências que nós praticamos diariamente em forma de bullying, de piada, em forma de... tudo isso são reflexões que nós precisamos fazer. E a história nos ajuda a refletir isso, por quê? Porque a história nos mostra o quê? Que com o passar do tempo, as sociedades vão mudando e comportamentos que em um tempo são normais, em outros tempos são absurdos. E eu não vou no passado muito distante, não. Certo? Por exemplo, na década de 90, existiam muitas músicas, né, de pagode, de samba, e na televisão passavam uma série de coisas que hoje em dia são consideradas imorais. Né? Os pais de vocês podem falar muito sobre isso. Né? E tinha lá programas de televisão
E tinham programas de televisão que passavam mulheres em situação vexatória, e hoje talvez isso não é interpretado de maneira muito legal. Então, quer dizer, o tempo mudou, o pensamento das pessoas mudou e acabou que transformou. Agora, as mudanças são só boas, só evoluindo? Por isso que eu falei que evolução é uma palavra complicada, porque tem coisas que mudaram, mas... E a gente pode dizer que mudou para melhor? Você não tinha bomba atômica na Idade Média. Né? Você não tinha armas nucleares para matar milhões de pessoas. Você não tinha um Hitler, né, na Europa medieval. Você tinha tal, tinha Gengis Khan, tinha uma galera aí, né? Tinha um pessoal que fazia assassinatos em massa. Mas se a gente for pensar, nem tudo que mudou para melhor, tá? Teve coisas que mudaram e que não são tão boas assim. É por isso que aquela atividade... Oi, Eliana, a patroa tá aí, gente. Cuidado. Bom dia. Só vim fazer a chamada dos meninos, viu? Não vou te atrapalhar, não. Pode dar sequência aí. Depois eu volto para conversar com eles outra hora, tá? Eliedna, depois Oi, você entra Depois você entra na sala do Edidion, parece que ele tá precisando de ajuda lá, tá? O meu sobrinho acabou de falar aqui, tá? Ah, é? Eu acabei de sair de lá. Ele não falou, não. Vou voltar lá, então. Tá. Vou voltar. Então, tá. Só vou contar os meninos aqui. Obrigada, viu? Nada. Então, pessoal, o que eu tô falando aqui? É que aquela minha atividade era justamente para vocês pensarem. O que Revolução Francesa, e eu só tô pensando num tema aqui. O que Revolução Francesa envolve na minha vida hoje? Por quê? Porque se a Revolução Francesa trouxe coisas positivas, beleza. Agora, se trouxe coisas negativas, também, beleza. Também eu preciso pensar, porque eu preciso ver se eu quero manter essas heranças ou não. Certo? Então, por exemplo, a gente viveu aí 350 anos de escravidão. Né? E quais as heranças que nós temos da escravidão? Racismo, uma série de coisas. E será que eu preciso manter isso? Tá? Será que você, aluno do 2º ano do ensino médio, precisa manter isso? Entende? Então, por isso que eu não dei muita explicação da atividade, porque, primeiro, que é uma atividade de pensar. Pensar historicamente. Pensar. E é por isso que eu estou falando assim, de maneira sem muita gracinha, porque agora é a hora de pensar. Certo? Não dá para você ver as coisas acontecendo mais, você que está no ensino médio, e falar e achar que está tudo normal. Você que está no ensino médio, você tem que começar a refletir sobre o mundo que você vive. E falar, vou mudar alguma coisa aqui, porque senão bagunça tudo. Certo? Senão estamos enrolados. Se a gente continuar achando que algumas coisas do passado são normais hoje, a gente vai enrolar. Ou se a gente quiser mudar tudo também sem saber que muita coisa foi importante, também vai enrolar. Por isso que é pensar. O que serve continua, o que não serve a gente muda. Por isso que a história é importante. Por isso que a história ela tem esse papel de pensar no presente. Porque você entende o passado para saber o que você tem hoje desse passado e para saber o que você quer para o futuro. O que você vai mudar, o que você não vai mudar. Beleza? Tá claro, Marina Rocha? Marina? Agora? E aí? Tá claríssimo. Tá entendendo? Tô. Hã? Você fez a atividade? Fiz. Fez, que eu vi. Qual o tema que você escolheu? O iluminismo. Hã? O iluminismo. Ah, iluminismo. É porque cortou. E aí, o que você acha que o iluminismo tem a ver com a sua vida?
Ué, Wesley, é porque o iluminismo passa muito daquela questão da religião, da fé e da razão, não é? Uhum. Então, na minha vida, isso passa muito. Muitas das vezes a fé, eu vejo que muitas das vezes a fé ela é muito pouca. Muitas pessoas ao meu redor também com isso, e a razão também, às vezes, passa muito pela cabeça das pessoas, achando que aquilo ali vai mudar alguma coisa na vida delas. Uhum. Também porque a gente tá precisando de um século de luz novamente. Não tá muito fechadão. É. E o que seria essa luz? O que seria essa luz que a gente está precisando? Só explica para mim. A luz é como você falou. A gente é porque antigamente as coisas ela já era ruim. Só que hoje as coisas também é ruim, só que ela é mais escondida do que antigamente. Muitas coisas, nem todas, mas muitas coisas. E com isso, a humanidade está se perdendo muito mais. Uhum. Tá todo mundo indo para a escuridão e a luz está sumindo. O mundo tá horrível, praticamente. Boa. É uma questão boa. Eu só peço que você pense o seguinte. Nem tudo do iluminismo é as mil maravilhas, tá? E aí, eu só falo o seguinte, é porque quando a gente fala luz, depende. Uma coisa que é luz para mim pode não ser luz para você, tá? Luz para quem, né? Ou que tipo de luz que a gente está falando? É conhecimento? Será que o conhecimento é a coisa mais importante que nós temos? Não sei. Eu não quero dar respostas para vocês hoje. Hoje eu quero provocar vocês a pensar. E pensar, inclusive, sobre essa atividade. Será que você fez isso direito? Eu estou falando para todo mundo. Será que você fez só por fazer? Se você fez só por fazer, vai lá e repensa isso e refaça isso nesse sentido. Eu queria dar essa orientação para vocês. A gente tem um pouco tempo aí, mas eu queria que vocês pensassem nisso. O que a história, o que eu tenho da história e o que eu quero continuar com a história, o que eu quero transformar na história. Porque esse é o papel de vocês, galera. Não é o papel de vocês no ensino fundamental, é o papel de vocês agora que tem maturidade para pensar sobre isso. Certo? Isso é para quando eu for mais velho. Não, é agora. Você começa a mudar as coisas, é agora. Certo? Ou você começa a pensar isso agora, ou você não vai pensar nisso nunca. Certo? Então, para vocês, será que o mundo que você vive é perfeito? E tá ótimo, não precisa mudar nada? Se tiver também, aí não sou eu que vou mudar isso, né? Não sou eu que vou jogar trevas, e aí trevas para usar a fala da Marina, não sou eu que vou jogar trevas na vidinha perfeita de vocês. Mas, se não tiver perfeita, ou se o mundo ao seu redor não tiver perfeito, o que você pode fazer? De onde surgiu essa imperfeição? Para onde essa imperfeição vai nos levar? O que eu posso mudar nisso? E pensando também, gente, que você não muda o mundo, não, tá? Você não vai... Não acredite nessa conversa de que você, jovem, vai transformar o mundo, ser um revolucionário ultra jovem, sei lá, aquela coisa toda. Não. Você muda o ambiente a partir de você. Você muda o ambiente que você tá. E talvez essa mudança aí, às vezes você influencia pessoas ao seu redor e talvez essa influência vai se expandindo. Ótimo, se essa influência se expandir, muito ótimo. Mas se você conseguir transformar o seu mundo aí, e as coisas, pelo menos, ao seu redor, já tá valendo. Se você conseguir, pelo menos, pensar isso sobre você, já tá valendo. Porque muita gente passa a vida inteira sem nunca pensar nisso. Eu conheço pessoas que até hoje acham que a mulher nasceu para ser submissa mesmo e tá certinho e nunca pensou sobre isso. Tá? Nasceu para sofrer, para para esquentar barriga no fogão e esfriar na pia. E tá certo, e para ela é perfeito isso, e o mundo fica melhor se for assim as coisas. Né? E para vocês? E para você, mulher, que tá aqui nessa sala agora?
Tá perfeito desse jeito? Né? E aí são elas. Se não tá perfeito, o que você pode mudar? Como que surgiu isso? Como é que isso foi construído? Né? E homens, e aí para não falar só das mulheres, homens. E aí, tem gente que fala que homem tem que se virar mesmo, e homem tem que ser durão, não pode demonstrar sentimento, não pode ser mole, não pode ser, tem uma série de nomenclaturas, tem que ser o provedor da casa e tudo, e nunca deve chorar, e tá certo assim? E se tiver assim, tudo bem, mas e se não for assim? Se não for assim que você se sente, e aí? Como que isso foi construído e o que você pode mudar a partir disso? Beleza? Então, esse é meu recado para vocês hoje. Certo? Hoje não é uma aula expositiva normal. Hoje eu queria só refletir sobre aquela atividade que a gente fez. Tá bom? Essa semana eu não vou deixar atividade, eu vou deixar lá um vídeo para vocês assistirem que tem a ver com isso. Certo? Porque mais do que conteúdos de história, e conteúdos você já tem muitos, é preciso você pensar. Tá? É preciso vocês pensarem e não aceitar a história só essa história do conteúdo, né? E tudo isso tem intenção. Por que vocês acham que eu ensinei África pré-colonial para vocês? Ou por que vocês acham que eu ensinei povos pré-colombianos do jeito que eu ensinei para vocês? Porque tem toda uma questão aí. Eu tenho um objetivo com isso. Certo? Agora, é claro, eu preciso... O conteúdo você já tem. Agora eu quero que vocês pensem nesse conteúdo. Porque para a vida, e principalmente agora, principalmente não, mas também importante para o Enem, é que você seja reflexivo, que você pense. O Enem não tira nota boa quem tem muito conteúdo, mas quem sabe pensar sobre o conteúdo que tem. Tá? Quem pensa, quem consegue refletir sobre aquilo que sabe. É isso que é importante. Mais do que saber o assunto, você tem que aprender a pensar. Certo? E aí eu vou ficar por aqui, senão vira aula de filosofia também. E aí não é meu objetivo. Mas o objetivo é que vocês usem a ferramenta da história para poder pensar. Belezinha? Dúvidas, lamentações, ranger de dentes, podem perguntar. Temos aí uns minutos. Wesley, Gabi. Fala, Gabi, depois a Simara, tá? Pode fazer a atividade de novo? Pode sim. Então aqui, porque eu vou de novo. Wesley, o relatório da aula é para entregar aonde? Gente, manda no e-mail, tá? Manda naquele e-mail. Porque até agora tá com aquele problema lá do envio. Porque eu vou deixar o vídeo lá, mas aí vocês podem responder na mesma atividade do vídeo. Mas se não der certo, vocês mandam tudo por e-mail. Tá, pode falar, Simara. Você Para relatar sobre o vídeo também? Oi? É para fazer um relatório sobre o vídeo também? Não, relatório não. Relatório dessa aula aqui. Mas eu podia aproveitar para mandar por lá no Classroom, sabe? Mas como não vai, eu acho que não vai dar certo ainda, porque não resolveu lá e aí vocês mandam no e-mail, tá? Você Fala, Simara. prefere que a gente manda? Oi? Marina? Você prefere que a gente manda no e-mail escrito ou por foto? Não, por foto. Ah, tá beleza. É porque eu separo tudo, eu baixo tudo numa pasta e vou guardando. Porque aí no escrito eu não tenho como fazer isso. Só desculpa, a Simara queria falar alguma coisa e acabou cortando. Pode falar, Simara. Era a mesma pergunta que a Gabi fez. Ah, tá. Não, então tá. Mas vocês conseguiram pegar a minha intenção? Conseguiram refletir aí? Entender um pouquinho por que eu fiz a atividade daquele jeito? Pode falar, Amanda. Não. Conseguiu pegar aí, Keilane?
Keilane tá dormindo. Consegui. Entendeu? Professor, você tá gravando essa aula? Tô gravando aí. Até pra eu fazer a chamada depois. Não, mas você vai postar no YouTube ou no Instagram, em algum lugar? Ué, só se vocês quiserem, tá? Por favor. Hã? Por favor, posta no YouTube do colégio, em algum lugar. Ah, eu vou mandar pra Eliedna e vou pedir pra ela que vocês estão pedindo pra colocar, tá bom? Pessoal, então é isso. Tchau, né? Acabou nosso minuto, vai cair a qualquer momento. E é isso, então. Vai ficar salvo. Eu vou pedir para a Eliadna postar, então, no YouTube do colégio. Eu tenho aquele canal no YouTube lá, mas aí, às vezes, se não der para ela postar lá, eu posto no canal lá, tá? Aí vocês ficam assistindo, tanto vocês puderem.